Boa noite, pessoal. Aí seja todo mundo bem-vindo. Nós vamos estudar hoje capítulo 18. Então, vamos começar com a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade amiga que está conosco nesse trabalho, pedindo proteção, serenidade, amparo, que possamos abrir o coração e o mental para mais aprendizado, conhecimento e evolução moral, autorizando aos nossos mentores a se aproximarem para estudar junto com a gente, nos intuindo e que o nosso estudo possa ser amparado e protegido. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, nosso estudo, então, hoje vai falar sobre a família à luz da reencarnação. Eu começo falando que, para mim, esse é um tema bem lindo da gente estudar. Porque as reflexões vão tocar a casa de cada um de nós. E eu já quero deixar uma sugestão de leitura de um livro antigo, não sei agora se ele ainda existe para vender. Me veio a cabeça aqui agora ele, chama Em Família. Alguém já ouviu falar? É um romance muito antigo, porque eu li ele tem sem brincadeira nenhuma, não há muitos anos. Deixa eu ver se eu acho o autor dele para falar com vocês. Esse livro, ele não estou achando, tá vendo? Ele é muito antigo. Nem a capa dele no Google eu estou achando, para vocês verem que ele deve ser novinho. Mas ele é um romance bem legal para a gente pensar a respeito da constituição da família à luz da reencarnação. A família, antes da gente começar a adentrar, a gente precisa de se perguntar o que é família. Porque se a gente for olhar na concepção da palavra, num termo muito genérico, a gente vai pensar em pessoas que se relacionam ou se unem a partir dos laços consanguíneos. Porém, se a gente pegar a própria estrutura do Pai Nosso, da oração que Jesus deixa para nós, já nos percebemos enquanto criaturas que temos um mesmo Pai. Se todos nós temos o mesmo Pai, nesse somos irmãos. Isso é lógica. Se nós somos irmãos, quer dizer que, de alguma forma, essa família universal já existe e já foi constituída desde a criação. A grande dificuldade é nós nos habituarmos a olhar um para o outro e reconhecer o irmão. Então, quando a gente está na tarefa da casa espírita, é muito complexo a gente manter as nossas relações ignorando essa tal fraternidade que nos une. Porque hoje Selma pode gostar do Murilo e amanhã ela tem uma decepção tão grande que ela não suporta mais o Murilo. Porque a gente esquece que as pessoas que a gente gosta também são falhas. Mas isso não rompe o laço da fraternidade. E talvez sejam justamente esses grupos e essas famílias que vão se constituindo ao longo do tempo que vão nos dar o direcionamento daquilo que é em si uma bênção, aquilo que é sintonia. O que a gente não pode pensar é que essa grande família da qual a gente faz não possui laços de afinidade nessa constituição. Ela mesma já fala que no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias quando se entrelaçam pela afeição, simpatia, semelhança das inclinações. Ei, Miriam? E aí a gente vem trazer um questionamento. Ei, José! Fala boa noite. Boa noite, meu amor. Boa noite, José. Oi, Miriam. Tá vendo, Olá. gente? Ai, vale a pena até parar o estudo com essa. E aí a gente vai pensando como que é importante a gente perceber
os nossos grupos de amigos, de lugares que a gente frequenta, de família. Porque se um entrelaçamento de espírito se dar pela afeição, que tipo de afeto a gente nutre nos grupos que a gente participa? Como que o afeto desse grupo me toca? Como que os meus afetos tocam esse grupo? Se é por simpatia, é porque existe algo que nos une. E não quer dizer necessariamente que o que nos une é bom ou ruim, apenas que nos une. Então, às vezes, o que me une com a Ana Paula é antipatia, é um mau pensamento, mas também pode ser uma virtude. E indiferente da polaridade dessa afeição, dessa simpatia, dessa semelhança, a família se constitui. Os antigos tinham um ditado que falava assim: diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Eu escutei isso trocentas vezes da minha avó. E talvez seja isso que a gente precisa de reparar nas nossas relações. Quem são as pessoas com as quais a gente se relaciona? Porque às vezes olhar para a gente mesmo é tão difícil. Aí se eu olho para o grupo que eu participo, fica mais fácil. Porque eu não ando com gente diferente de mim. Eu estou em um grupo que vai se assemelhar, que vai me unir com a simpatia que vai tendo. Michele, que riso foi esse? É que eu ia zoar aqui, falando, nossa, olhei para vocês, eu falei assim, tô fodida. Eu só ando com gente normal, entendeu? E aí a gente vai pensar, é assim, olha, eu tô toda semana com a Selma. O que eu tenho de afinidade com ela? Com a Miriam, com o José, com cada um de nós. Até aquilo que eu não admiro no outro. Claro que vocês não vão admirar tudo um no outro. E isso não deixa de ser família. Mas por que eu então estou com essa pessoa? Oi, Miriam. Acaba que essa questão da relação, da que a gente fica no nosso ciclo, né, nosso círculo de amizade, é muito fácil da gente observar essas questões, né, com quem que a gente está andando, como é que são as coisas, mas uma coisa que eu mais me atento é quem são as novas pessoas que estão chegando na minha vida. O tipo de vibração que elas estão tendo. Uma coisa que eu tenho percebido muito é, por exemplo, às vezes chega uma pessoa nova na minha vida, não tinha menor, nem conhecia quem que ela era e tal, aí vou ver, tem mó desorganização, às vezes, com horário. É uma coisa que eu tô pesando comigo, e às vezes as pessoas próximas de mim desorganizada com questão de horário, e eu querendo me ajustar em relação a isso, aí eu percebo que eu estou vibrando nessa situação, que é o que tá fazendo atrair essas pessoas novas. Aí eu vejo que quando as pessoas novas chegam, que elas reafirmam aquele padrão que eu tô repetindo mais vezes. Aí eu começo a atentar mais a isso, porque acaba que as pessoas que estão há mais tempo na nossa vida, elas até parecem com a gente, né? Assim, porque veio, às vezes começou, às vezes a gente nem escolheu agora nessa vida, mas a gente, talvez a gente nem tinha se dado conta ainda daquela repetição do padrão, mas as novatas da vida da gente, que eu consigo perceber mais de tudo, principalmente quando incomoda, eu falo, nossa, mais um vibrando desse jeito, aí tá difícil sair desse padrão, dessa repetição. Aí fica, eu gosto de observar bastante. Quem vai, quem aproxima e quem sai também. A gente começa a ver que as pessoas começam a afastar da nossa vida, aí você vai ver, na hora, engraçado, tal pessoa vibrava de um jeito. Ela caiu. Mas eu acho que essa reflexão da Miriam é legal. Como que a gente lida com a pessoa que fica na minha vida? Como que são as relações que vão embora, né? Gente, tem amigos que passaram na minha vida que são extremamente importantes, mas passou. E não perderam a importância. Vocês têm amizade assim? Que eu lembro com saudade, com carinho. E foi. E tá tudo bem. E aí, eu gosto quando ela coloca no texto que quando a gente encarna, há uma separação momentânea entre os espíritos que guardam afinidade. E aí,
aqui vale uma grande questão. Sabe, às vezes a gente guarda um vazio, uma saudade de algum lugar que eu não sei onde é, uma necessidade de um contato que eu não sei com quem, e aquilo vai nos angustiando. E eu falo que é saudade de casa. Porque a verdadeira família é espiritual. E aí, quantas vezes, talvez, essas angústias, e eu fico aqui, né, divagando nos meus pensamentos, não pode ser saudade de alguém que está do outro lado da vida. De um espírito muito querido que eu deixei ao partir para a encarnação. E, ao mesmo tempo, me leva a uma outra reflexão. Se é no sono e na atividade espiritual que eu posso ter contato com tantos quanto eu nutro essa afinidade no mundo dos desencarnados, como que eu me preparo para ir para a reunião espírita? Como que eu me preparo para o meu sono? Onde eu posso matar essa saudade? Por quê? Porque ela deixa assim que essa união permanece através do pensamento. E aí, qual que é a natureza do pensamento que eu nutro? Qual que é a qualidade? Qual que é a característica do meu pensamento? Uma vez, a espiritualidade, eu estava numa fase minha das revoltas da vida, e a espiritualidade uma vez falou comigo assim, Murilo, comece a observar e anota. Tudo que passa na sua cabeça mais de uma vez por dia. Não, mas não tem nada disso. Murilo, faz esse exercício. Então eu fiz. E eu não tinha consciência de quantos pensamentos repetitivos passam na minha cabeça. E que na vida automática eu nem tinha consciência. E como que notá-los e cuidar e entendê-los contribuiu para a minha saúde mental e, consequentemente, para a minha saúde espiritual. E foi uma interpelação, né? Um questionamento que a espiritualidade fez, uma sugestão. Quando a gente fala dessa grande família espiritual, ninguém é igual a ninguém. Vamos lá, gente. Não é. E aí vale uma pergunta, né? Se todo mundo é diferente, também ela é composta de muitos variados graus de espíritos. Enquanto grau evolutivo, se a gente olha aquela escala espírita que está, se não me engano, no Livro dos Médiuns, sobre a qualidade dos espíritos, as características dos espíritos, uma tentativa de nos mostrar como que essa evolução espiritual vai se dando a partir das características observadas, eu fico pensando que, olha, essa pessoa está bem melhor do que eu. Essa aqui, eu acho que nem tanto. Mas é quando eu li aquele livro, aquele trecho da escala espírita, que eu fui perceber onde que eu estava. E como que nas minhas relações eu contribuo para a minha evolução e para a evolução de quem me cerca. Porque a gente é responsável também pelo ambiente que a gente cria a partir da vivência espiritual que nós exercemos. Mas também pela que aceitamos ser exercida sobre o nosso próprio espírito. O que importa, e talvez o que nos motiva, é que quando chegar o tempo do final de nossa encarnação, há um retorno ao convívio dos espíritos que nós amamos, que nós temos enquanto laços e vida espiritual. E aí a gente vai se perguntando, né? Por que que muitas vezes as pessoas acham que morrer é a solução dos problemas? Porque nutre a esperança de um lugar melhor, um lugar onde vai ser aceito, um lugar onde ele pode ser ele mesmo. E aí o nosso talvez grande desafio é construir essa vivência na família, no ambiente em que a gente se encontra. Porque a encarnação,
que a gente está, ela foi muito bem planejada. Ela foi muito bem construída por nós e por todos esses espíritos que nos amam. E aí, a gente lembra, nessa consciência de que a verdadeira família é a espiritual, de que o próprio Jesus falava que quando fizerdes a vontade do Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. E olha, quando tem no Evangelho de Marcos esse versículo, Jesus está numa casa com uma multidão. E falam, Jesus, sua mãe está lá na porta. Seus irmãos, os apóstolos, estavam lá na porta, procurando Jesus. E aí ele dá essa resposta. E quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E não aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aí vem outro questionamento, né? Qual que é a vontade de Deus na minha e na sua vida? Qual que é o lugar onde eu sinto conforto? Onde estão as relações em que eu me sinto bem? Onde que está a minha família? Porque nem sempre vai ser na família consanguínea. A família consanguínea muitas vezes vai ser o nosso lugar de desafio. E é motivado pelos laços espirituais com outras pessoas que a gente tem as melhores vivências espirituais na reconciliação com a nossa família consanguínea nessa encarnação. Porque se a família ela é resultado de uma vivência espiritual, a gente também não pode achar que a gente é santo. Que a gente só teve vivências maravilhosas e que todo mundo é ser de luz ao nosso entorno, inclusive nós mesmos. E aí, ela vai caminhando esse questionamento. E a família, então, corporal? Como que ela vai se dar? E aí eu continuo no pensamento de que sempre pelo laço espiritual. Hoje, quem é minha mãe já pode ter sido meu filho. Quem é meu pai já pode ter sido meu irmão. Aquele amigo que eu tenho muito carinho já pode ter sido um amigo em outra vida. Eu tenho 2 amigos que eu falo, não tem condição. Eu não tenho nada a ver com eles. Mas se eu tivesse que deixar a minha vida na mão de 2 amigos, seria deles. Mas, eles são da sua família? Não. Mas se eles são da família espiritual, essa eu tenho certeza. E se vocês forem olhar, a gente não tem nenhum gosto parecido. E ainda assim, eu deixaria a minha vida na mão dos 2 se precisasse. E todo mundo vai ter esse tipo de vínculo com alguém. Quem que é a pessoa que você vai olhar e falar assim, nó, esse aí tem laço comigo? Tem gente que a gente gosta de cara. Nunca viu a pessoa e já tem afinidade. Tem gente que a gente já vira e fala, num bom mineirês, meu santo não bateu. E a pessoa não deu nem bom dia. Será da onde que vem tanta simpatia ou antipatia? Será que é só pela cara da pessoa? Ou será porque pode esconder um reencontro de espíritos que tem uma história aí por detrás? E se eu não sei os motivos pelos quais esse reencontro aconteceu, será que eu tenho que guardar a antipatia ou eu posso dar um lugar para a reconstrução desse vínculo nessa vida de uma forma saudável? Tem uma pessoa que eu tenho ojeriza. E a pessoa nunca fez nada comigo. Nada. E eu convivo com essa pessoa. Não todo dia, mas eu convivo. E tem hora que eu olho para a pessoa e falo, gente, por que fulano me incomoda tanto? Da onde que eu nutro essa antipatia?
E se essa pessoa entrou na minha vida e está na minha vida, será que ela faz parte dessa família espiritual? Que história que a gente deve ter por detrás? Que a bênção da encarnação me escondeu a verdade. Porque se eu lembrasse, provavelmente a antipatia, eu ia tentar justificá-la e não reconstruir o vínculo de uma forma saudável. Talvez a pergunta que pode ficar para a gente é se os nossos vínculos, quais que podem ser reconstruídos aproveitando a oportunidade que a gente está tendo agora. Aonde que eu preciso diminuir meu orgulho para esse vínculo dar certo? Até onde a tolerância tem que passar a ser parte do meu convívio com a pessoa para a gente fazer o melhor que a gente pode. Reencarnação jamais vai destruir os laços familiares, mas talvez seja na pluralidade das vidas encarnadas que a gente vai alargando a nossa família, o nosso seio familiar, os espíritos, a quantidade de espíritos que vêm fazer parte dela. O problema é que, principalmente para o espiritualista em si, quando a gente está diante de alguém que está nos incomodando muito, a gente fala, na próxima encarnação eu resolvo. Nessa vida eu não dou conta. Gente, será que a gente vai reencarnar daqui quanto tempo? Não sei nem quando eu vou desencarnar dessa. Eu posso não conseguir fazer o trabalho do amor perfeito, mas será que eu não consigo fazer de algum tipo de amor? Oi, Miriam. Eu adoro fazer as piadinhas dele que eu aprendo. Essa frase aí, né? Na próxima reencarnação eu resolvo. Eu já falo o contrário, perdoo sim, porque eu não quero ver nem nessa reencarnação, não quero mais ver mais nunca. Some, desaparece, perdão tá dado, seu para você, para comigo, para com todo mundo. Ofereço e recebo perdão. Some. Ai, não, tem coisa que é melhor resolver o quanto antes. E aí, talvez seja pergunta... e aí eu vejo assim com muita leveza, tá? Mas ainda me tem que se perguntar até onde é perdão e até onde é uma tentativa de simplesmente tirar a pessoa de sua vida. Porque se for, talvez não seja perdão. Seja simplesmente a tentativa de sair de perto de mim. Eu falo que te perdoo só para não ter sua convivência. Tem uma pessoa que até hoje eu não consigo perdoar. Como que eu sei? Porque as poucas vezes que eu vejo essa pessoa, eu ainda me sinto mal. Eu não vou destratar. Eu não vou brigar. Mas aquilo ainda me machuca muito. Outras que me machucaram muito hoje, se eu precisar de dar um bom dia, eu dou com tranquilidade. Essas eu sei que eu perdoei. Agora, essa que já tem muitos anos e eu ainda não consigo olhar na cara da pessoa, eu tenho certeza que eu não perdoei. E aí vem a espiritualidade e me fala, então reze por essa pessoa todo dia. E aí que eu fico mais revoltado. Eu não gosto da pessoa, ainda vou rezar por ela? Talvez seja um gesto de amor que você dá conta. É pouco ainda, mas já é alguma coisa. Miriam, tinha levantado a mão? Não, era só que eu tinha esquecido de abaixar mesmo. Ah, então tá. Michele. Eu acho que isso cabe muito, esse sentimento que você fala, né? De que a Miriam falou, né? Eu vou resolver isso aqui para não ter que voltar em outra vida. Mas, sabe, Miriam, nem sempre vai só do nosso lado. Eu te falo pelo que eu vivenciei lá na Coteb, né? Que é a casa que eu a vivia, a tia Fia veio. Um dos motivos que me fez ficar lá durante muitos anos, porque foram 12, 13 anos que eu fiquei lá, e aguentando humilhação e abuso verbal e por aí vai, foi esse pensamento de que, fulano já foi meu pai em outra vida e eu preciso de resolver agora para não ter que voltar mais. Só que chega um ponto que você faz tudo o que você pode e você começa a ser machucada, violentada verbalmente, abuso, né, verbal, e enfim. Você fala assim, poxa, até quando eu vou ficar aqui?
Até quando eu dou conta disso? Então, assim, às vezes você tem que sair de cena, porque você se machuca tanto e o outro, ele não muda, como é que eu vou te dizer? Ele não muda. Aí você fica assim, nossa, mas será que eu tenho que suportar? É igual um casamento de um marido e mulher, onde a mulher tá apanhando. Ah, não, eu tenho que ficar aqui porque em outra vida eu bati. Não, mas e aí? Se você já tem a consciência de que isso não é saudável e que você pode sair, então assim, eu fico ainda pensando, nossa, será que eu saí muito cedo da Coteb? Será que eu ainda vou ter que voltar com o Tom para resolver alguma coisa? Que é a última coisa que eu gostaria, sabe? Mas se tiver que ser, fazer o quê? Nessa vida eu não dei conta. Chegou um ponto onde eu falei, basta, não dá mais, não dá para ficar pensando só que, não, eu não quero voltar em outra vida com ele, porque nessa já não estava dando, eu já estava adoecendo. Então, conscientemente, eu falei, não, chega. Então, assim, é complicado essas coisas, sabe? Era isso que eu queria, essa contribuiçãozinha aí, porque a gente fica com o pensamento de, será que eu consegui? Será que eu venci? Ou será que eu ainda vou ter que voltar em outra vida? Ou até nessa, né? Não sei, às vezes até nessa ainda ter que encontrar com ele aí e a gente ter que resolver nossa situação. Tomara que seja nessa. Ai, Murilo, nossa! Deixar para outra para quê? Você não sabe nem quando que vai ser, nem se vai ser nesse mundo. E uma coisa a gente sabe, né? Lá a gente já tinha escutado falando que certas pessoas que estavam lá levaram séculos para se reunir numa encarnação só para resolver os problemas. Então, foi isso que o Murilo falou aí mais cedo também, né? Essa dificuldade, às vezes, de reunir um grupo, reunir uma família, porque às vezes um pode estar encarnado ou não, um pode estar no umbral, um pode aceitar a encarnação e o outro não. Então, isso é muito sério, porque até você conseguir reunir aquele grupo de novo, não demora anos, demora séculos, milênios. Então, assim, que a gente consiga fazer da nossa encarnação a melhor e que a gente consiga cumprir o máximo que a gente puder. Mesmo que para isso a gente precise de pisar um pouquinho nas nossas próprias angústias. Por isso que eu falo, ser espírita e manter saúde mental é difícil. Por isso que eu falo, as pessoas deviam ter mais consciência, talvez, e olhar com carinho para as próprias realidades. Mas, Selma, É só uma sugestão. Quando a gente tem algum desafeto, né? Alguém que a gente não tem muita afinidade, é um exercício que eu sempre faço, né, comigo. Todos nós temos defeitos, mas por mais defeitos que a gente tem uma qualidade. Então, toda vez que essa pessoa vier na sua mente, no seu pensamento, você lembra da qualidade dessa pessoa, por mais defeitos que ela tenha. Quando você lembra dessa qualidade, quando você pensa nessa pessoa, você pensa nela feliz, seguindo o caminho dela. Você não precisa conviver, você não precisa estar perto, mas só de você pensar que ela está seguindo o caminho dela feliz, eu acho que essa é uma forma de perdão. um dia eu chego lá. E de verdade, eu quero chegar lá. Gente, às vezes a mágoa nos impede de ter esse bom senso que a Selma acabou de falar. Vocês não? Eu também tenho dificuldade, mas eu tento fazer igual a Selma. Tem algumas pessoas que, dependendo de onde cutuca na ferida, eu dou uma rezada por mim antes de me perder a paciência, para depois rezar pra pessoa. Mas a gente também, né? A gente só olha o nosso lado, assim. Por que só a gente que tem que ir lá e modificar isso? Por que o outro também não, né? Porque talvez o outro não tenha essa consciência. Pois Às é. vezes o outro usa A também da nossa consciência humildade para poder ir lá e continuar abusando da nossa, né? é uma coisa, né? É uma palavrinha assim, consciência. E aí?
Fátima, tia Fia, vamos lá. Vamos. Se o outro abusar, isso diz sobre ele. É. E Igual a aí, não é um problema nosso. Não, É dele. igual a Michelle falou, né? Só ela que vê esse lado, que ela, né, ela se sentiu assim, o outro lá. Será que ele está feliz em fazer esse tipo de coisa? Na Tomara cabeça que dele, na cabeça dele tá, entendeu? Ele é o certo, né? Oh, isso não é só, isso é, tô, assim, no geral, né? O que que só a gente tem que ver, né? É a consciência. E aí eu faço uma outra pergunta. E para que essa consciência mude, quem que está dedicando a oração por essa pessoa? É, Porque depois de alguns meses, se a antipatia ainda está ali, ainda existe o vínculo. Só não é saudável. é. A família não desfez, ela só está rompida. É. Como então fazer pelo menos o mínimo? Oi, Miriam. Essa questão que a Fátima falou, tia Fia, ela é muito importante mesmo, que a gente pensa, né? O outro, será que ele não vai ver a hora que tá errado? Eu só faço muito, e sempre eu vou lá e rezo, tem uma oração de um anjo da guarda que eu faço, que sempre fala assim, não julgar e não ferir. Porque realmente eu fico com muito receio de, às vezes, estar julgando ali, e as pessoas cutucou minha ferida, e eu tô ali alimentando aquele sentimento, né? Obviamente, não porque eu quero, mas assim, foi involuntário e foi crescendo. Depois eu penso, mas peraí, e se não for eu que estiver errada? Por isso que tá tanto tempo vibrando nessa questão. Aí eu vou e olho, né? Aí baixo de novo, penso, e se eu estivesse errado, o que eu gostaria que fizesse comigo? Que rezasse por mim, que me alertasse, ou que pelo menos não entrasse na minha pira, na minha neura. Então eu vejo muito isso. Por mais que eu veja que a pessoa tá errada, de uns tempos pra cá eu tenho conseguido mais, né? A gente vai crescendo, graças a Deus, a gente dá uma amadurecida. Mas já me vi muito alimentando, assim, sentimentos que poderia estar simplesmente só eu que tá errada ali na situação. Depois de um tempo a gente, né, acaba percebendo. Mas realmente rezar para que, se caso a gente estiver cega pelos nossos erros, a gente também ser justo o suficiente para, né, quando chegar nas nossas horas, a gente não ser injusta com outra à toa também, né? Olha, eu fui casada durante 23 anos. Aí me separei por causa de uma par de coisas. Eu tinha um ódio, uma antipatia do meu ex-marido, que só de falar o nome dele, aquele trem já me subia uma raiva, uma mágoa. Mas isso também já tem mais de 20 anos que eu sou, mais de 20 anos que eu sou separada. E com esse tempo eu fui aprendendo a olhar, uai, deixa ele. Quem está com raiva é só eu. Só eu que estou nessa mágoa. Ele não está nem aí se eu estou com raiva, se eu estou com mágoa. E isso foi passando, gente. Michele sabe disso. Hoje eu tenho assim amigo, sabe? Que eu faço a comida para ele, porque ele está ficando cada dia mais velho, um dia ele vai pôr fogo na casa, vai morrer lá junto. Então, hoje eu aprendi a não ter raiva dele, mágoa. E eu vou falar com vocês uma coisa, eu me sinto muito melhor, sabe? A não ter essa raiva, não ter esse ódio que eu tinha. Não que ele me batia ou que ele me maltratava, não é isso. Mas era um modo de não fazer questão da família. E isso eu vejo hoje, que quando eu tinha essa raiva, essa mágoa, isso só me fazia mal. E hoje, graças a Deus, não tenho nada disso mais. Com ele, não. Sabe? Vou na casa dele, ele vem na minha casa, porque temos filhos, né, que são, né, o nosso elo, o resto das nossas vidas. Mas eu vou falar com vocês uma coisa, a gente ter raiva das pessoas, antipatia, isso faz muito mal para a gente. E vamos que vamos. É, tia Fia. Talvez a gente possa ir lá naquele quadrinho que tem no livro, para a gente pensar, né?
Se os nossos familiares são pessoas com as quais combinamos bem, é por afinidade. Uma boa afinidade que aquelas pessoas reencontram enquanto encarnados. Se são aqueles que são bem diferentes da gente, que testam nossa virtude, que nos ensinam aspectos diferentes da vida, talvez elas estejam ali para provas e aprendizado. Se são aquelas às quais estamos ligados a vidas anteriores, porque devemos algo a elas ou ela a nós, reajustes e reconciliação. Se precisam de nós, a quem podemos ajudar com nosso amor e entendimento, oportunidade de servir. E aí eu me peguei nesse quadrinho e eu surtei com ele. Porque eu fiquei pensando aonde que está cada pessoa que está na minha vida. Quem que está para me dar a oportunidade de servir? Com quem eu tenho que me reajustar? Com quem eu tenho que aprender? Ou que situações que me colocam à prova? Com quem que eu tenho uma afinidade? Como que é a minha postura diante dessas pessoas? Talvez esse quadrinho dê para a gente repensar toda a nossa constituição familiar. E talvez seja por essa reflexão que vai nos ajudar a pensar e repensar. Será que realmente está tudo bem? Ou eu liguei um botãozinho do automático e é a vida que segue? Porque é outra questão, né? O tanto que para a gente, e aí eu estou falando para a gente que tem essa crença espiritual, né? Como que é difícil. E aonde eu falo que o espírita ter é, essa, essa saúde mental é desafiador, porque o tempo inteiro a gente é convidado a se rever, se reencontrar. Achar onde não é virtude para passar a ser. Não é um lugar de punição e de ficar apontando o dedo para ninguém. Tem nada disso. Mas é um lugar de quem se reconhece como quem não está pronto. E vai se construindo. E vai se fortalecendo, talvez. E é por isso que, sim, a gente vai ter que rever nossa conduta. E aí, para a gente ir caminhando para o final, como que a gente vai agir em família, né? Primeiro, eu acho que sem essa reflexão desse quadrinho, talvez a gente nunca vai chegar nessa resposta. E aí, ela pegou algumas citações de obras do Chico que vai ser legal da gente refletir. Ninguém possui, sem razão, esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Emmanuel resumindo nosso estudo de hoje. E aí, ele continua, né? Assim, outras citações do próprio Emmanuel. Devemos. É aqui, gente. Eu sempre falo que o livro que eu mais gosto da doutrina espírita é Paulo Estevam. E todo mundo acho que tinha que ler ele um dia na vida. Eu fico imaginando que paciência da Lívia. Eu já tinha metido o pé. Sério. E ela amou. Então, olha, ela tem uma frase que eu acho lindo, assim, lá no livro. Porque há um questionamento, né, desse caminho espiritual e ela resume em palavras assim: ama, trabalha, espera, perdoa.
Ah, mas essa pessoa é chata. Ama, trabalha, espera, perdoa. Não, mas eu tô cansado dessa situação, eu quero avançar em alguém. Ama, trabalha, espera, perdoa. E esse ama, trabalha, espera, perdoa ficou na minha vida como um grande lema. Só não consigo viver ainda, mas ficou. Gente, tô tentando. E olha o que Emmanuel coloca aqui. Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Tá certo? Tá. A gente quer ouvir isso o tempo todo? Não. Por isso que ser espírita é complicado. A gente não escuta o que quer. A gente escuta o que vem nos incomodar. E nesse trecho do Emmanuel, eu fiquei percebendo, né? Vocês perceberam a cadência mesmo? Cada palavra que ele colocou, olha, não tem amor sem paciência. Então, primeiro é paciência. Depois, amor. Depois que a gente já tem paciência e amor, que a gente vai dar lugar para compreensão. Ele foi colocando essa sequência de uma forma que a gente pode pensar aonde que a gente está na relação familiar doméstica. Eu já estou na paciência, então eu já comecei. E ele coloca uma expressão, né? A luta doméstica. Gente, tem dia que a gente ama quem mora com a gente, tem dia que a gente quer avançar na pessoa. E ainda assim, a gente tá ali. Então, o que me faz ficar? Oi, Miriam. Eu acho bonita essa questão de ver por esse lado, assim, ter essa consciência. Porque realmente a gente sempre tem uma. A gente perde a paciência, a gente sempre é mais intolerante com aqueles que estão no nosso dia a dia. E aí acaba que a gente olha, às vezes eu perco a paciência com minha mãe, com meu pai, aí passa 2, 3 dias, eu olho para eles assim, aí eles. Eu sinto que tá o perdão ali já oferecido por eles, às vezes a gente nem fala nada. Eu não acho isso bonito nem certo, mas às vezes a gente não fala nada. E segue, da mesma forma acontece também, às vezes eu fico meio desgostosa com alguma atitude deles, e aí vai passando, vai abrandando. Aí quando eu vou e leio uma questão dessa, eu falo, nossa, realmente, né, a gente nasce no lugar certinho. Porque talvez se não fosse meu pai, minha mãe, ou meu filho, ou uma irmã minha, alguma coisa do tipo, meu irmão, talvez a pessoa, do que a gente fala, o que a gente faz, não ofereceria o perdão com tanta rapidez. Ficaria ali talvez remoendo, às vezes a pessoa some na vida da gente, a gente nem sabe que a gente magoou ela, e é só simplesmente a pessoa saiu, a gente deu como aliviado mesmo, mas quando a gente tá ali naquela resistência, naqueles atritos, que aí facilita na evolução, a gente para, reflete, olha, tenta, eu pelo menos tento mudar sempre. E aí eu falo, não, realmente, a gente não nasceu à toa, num lugar à toa, não. Tá todo mundo ali contribuindo, aquela paciência do outro para conosco também ajuda na nossa evolução. Aí nisso reforça também. Se tantos têm paciência comigo, então deixa eu olhar para um outro que talvez nem seja da família, com um carinho maior, e ainda maior ainda por aqueles que é da família, né? Para pelo menos a evolução ser mais suave, tanto para a gente quanto para o outro, né? E aí, quando a gente vê que a gente nasceu no lugar certinho, aí vem o Bel. Nasci no lugar certo. Então não posso viver de outro jeito. Tô falando, gente. É duro. É duro. Murilo, para mim, nada como o tempo. O tempo, oração, igual a Selma falou, tentar ver as qualidades e não os defeitos. Igual uma vez que meu pai tinha mania muito de inventar a criação que ele não deu. Aí, à medida que eu fui amadurecendo, eu falei, pai, você lembra quando eu estava assim, assim, assado, o senhor fez isso, isso e isso? Fiz, minha filha. Falei, vamos lembrar das coisas que o senhor fez e para de inventar o que o senhor não fez. Você fez coisas boas dentro da sua possibilidade. E para mim foi maravilhoso. Então, o tempo, quando eu vejo a mudança da minha família de algumas coisas e tudo, você fala assim, realmente, é o tempo, oração
e tentar ter um entendimento e um bom psicólogo do lado. Ok, Denise. Eu tô no meu nível que eu vejo hoje. Eu leio, eu estudo, eu entendo, eu compreendo. Tem momentos que eu coloco em prática, tem momentos que não. Eu vejo que talvez seja até exagero de falar que quando se chega esse nível, a gente está tipo quando a gente faz tratamento a alcoólicos anônimos, dos drogados, é tipo, só por hoje. Só por hoje eu entendi meu próximo. Só por hoje eu consegui ser aquilo que era para ser. E amanhã não deu certo? Começo tudo de novo. Só por hoje. Só por hoje eu entendi a minha mãe. Só por hoje foi bem aqui em casa. Só por hoje eu fui legal lá na escola. Só por hoje. Porque se a gente chega ao extremo de. Porque quando a gente está estudando, né? Igual a Ana agora, que está, né, Ana? Que está estudando o Espiritismo e tudo, a gente fala, meu Deus do céu, eu sou totalmente errado. Meu Deus do céu, não vou para lugar nenhum. O que ser que eu sou? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro da minha família? Quando eu entrei, eu me assustei. Eu falei assim, gente, eu não sou ninguém. Sou o capeta em pessoa. Eu pensava. Aí hoje eu vivo assim, só por hoje. Só por hoje eu fui legal. Eu compreendi. Eu consegui ser um pouquinho uma gota que Jesus olhou. Só por hoje. Amanhã eu errei de novo. Eu acordo e tudo. Hoje eu tava tomando banho cedinho de madrugada, que 7 horas eu tinha que fazer um exame de vista. Tem uns pensamentos na minha cabeça, aí eu fui e falei assim, você já deu bom dia pro seu Ori hoje? Paguei aquele negócio assim, né? Você falei, Ori, bom dia. Troquei aquilo ali, porque se eu desse margem pro meu pensamento, como seria o meu dia? São pequenas coisas que vão alimentando a gente a cada dia. E a gente vai entendendo por que você está naquela família, por que que você está ali naquela existência, por que você encontrou com o outro, por que o outro está te irritando hoje? Tem dia que a gente não entende nada. Eu sou do tipo que tem dia que eu explodo de uma vez. Fala, não é possível que esse povo não está me enxergando, não é... Xingo. Aí no outro dia eu acordo e falo, opa, existe alguma coisa que eu posso fazer por isso. E dou um pinguinho de mim. Eu tô certo o tempo todo? Não. Eu tô errado o tempo todo? Também não. Somos espíritos viventes aqui no planeta Terra para aprender. Escola a gente acerta, escola a gente erra. A gente tem que ter essa total consciência. A gente se cobra demais o tempo todo. E cobrança também faz a gente não evoluir. Então, a gente vai um pouquinho de cada vez. Com certeza estamos nos lugares que a gente deveria estar, mesmo a gente não compreendendo. É assim que eu penso. Nesse momento, a Denise está pensando assim. Pode ser que amanhã a Denise mude tudo, chute tudo para o alto e pense diferente. Pode ser que amanhã também eu evolua mais o meu pensamento. Mas agora eu penso assim. Entendeu? Então tá bom. E não fala que, Denise, você está pisando no meu calinho, viu? Papai Murilo, que você fala. Você está fazendo eu pensar, não fale isso comigo. Mas depois dessa, você quer que eu fale o quê? Boa noite, né? Bora. Tá, vamos terminar a reunião. Faça de conta que pode ser um espírito que passou aqui e falou, fala isso e pronto, e acabou. Pronto. A gente vai fingir, então. Porque não deve ter sido, né? Ok. Oi, Eva. Aqui, a Denise me fez lembrar que eu estou usando muito essa expressão ultimamente lá na padaria. Quando
Um cliente vai reclamar um do outro, ou do carro que parou na rua, que fechou a vaga, ou eu tenho uma nova funcionária que acha que é a nova gerente da padaria, eu viro assim e falo, gente, descer doido, não dá palco para maluco, não. Seja doido igual. Porque começa uma briga, é porque o prato para colocar aqui. Eu falei, gente, para de dar palco para maluco, relaxa. Seja doido igual. Gente, o povo está rindo tanto agora. Olha lá, a outra me dando palco lá, parou atrás do meu carro, viu? Você está dando palco para maluco. Então, dá uma leveza. Se a gente começar a ficar nervoso com tudo que acontece, com funcionário, com isso, gente, numa padaria que entra mais de 500 pessoas por dia, você não consegue nem respirar no final do dia. Aí todo mundo, olha lá o outro me dando palco, vá lá, porque se eu perder meu réu primário, você vai levar cerveja, você vai levar o cigarro. Me deixa quieto, não arruma advogado, não. É isso. E aí? Gente? Depois dessa, vamos para a prece final? Senhor Jesus, graças te damos pelo encontro dessa noite, pela possibilidade do crescimento e de nos encontrarmos em teu nome unidos para o crescimento, para a troca de ideias, para o estudo conjunto. Ajude-nos, ó Pai, a olharmos para as nossas famílias como lugar onde o seu amor pode nos ajudar a reconstruir vínculos, nos melhorarmos como espíritos e contribuir para que aqueles com os quais estamos unidos também evoluam. Mestre, nos ajude nesse momento, nos enviando seus espíritos de luz, a fim de clarear nossos pensamentos, abrandar os nossos olhos para as vivências espirituais, consolar as dores que ainda nos machucam, mas nos engajar no processo de reconhecer sua presença e seu cuidado em cada uma das pessoas que nos cercam. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vou parar a gravação. Boa noite, gente.